Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. É porque ignoram. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus, João 16:3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-os interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso da realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita nos serviços do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entreis em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem me curar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e me conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de nos perceber e confessar os inimigos. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida.
Em nome do nosso Mestre amado Jesus, daí nós veneramos o seu equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz aos corações. Pois é. Então a gente terminou de ver a semana passada sobre a importância do ensinamento dos Espíritos, que tem que ser claro, sem equívoco, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para todos os que possam julgar e apreciar com a razão. Essa mesma ignorância que ele fala aqui é a mesma ignorância que foi lida no texto de hoje. Sabe? A gente tem que vencer essa ignorância, porque senão vai ficar muito difícil a gente conseguir trabalhar e angariar a assistência da espiritualidade boa e amiga, sabe? Dando continuidade ao trecho que já vai fazer uns 4 meses que a gente está vendo, ele diz o seguinte: muitas vezes são espíritos mesmo que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho e dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por vigilância e por inércia de seus membros, ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. E a gente vai ver sobre essa palavra hoje, chamada de inércia. Inércia é a falta de habilidade ou competência para realizar determinadas tarefas ou funções. Pois é, a falta de habilidade e de competência. Se tem um tema que é bom a gente estudar nessa casa espírita, é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o tipo de pessoa que a gente vai lidar quando ela aceita fazer as coisas sem ter habilidade, sem ter competência. Qual a natureza de uma pessoa que pode se propor a isso? Eu estava sentado ali um pouco antes de iniciar essa reunião, e me veio à mente um livro, um vídeo do Pedro Calabres a respeito da arrogância. Se vocês quiserem, vocês digitam lá Pedro Calabres sobre a arrogância. Ele vai falar de 3 tipos de arrogância que a pessoa tem. O primeiro tipo de arrogância é aquela pessoa que tem empáfia. Ela chega e eu cheguei. Eu cheguei e eu vou ser o centro das atenções. Um exemplo disso, dessa empáfia, já que a gente está falando da nossa casa espírita, foi o nosso amigo que veio fazer uma palestra da luz aqui. Ele chegou do portão e já estava mostrando que chegou. Que já chega gritando, mostrando, e falando, exaltando, entende, e vai gritando. Isso é o que a gente chama de empáfia, certo? E isso é muito complicado, porque o que está em jogo não é o que a pessoa está falando, nem o que ela está fazendo. O que está em jogo é o que ela quer aparecer. E para isso, tudo mais é secundário, porque o primário é ela. Esse é o problema do arrogante. Ele está ali. Então, a
pessoa que é empafiosa, a pessoa, qualquer pessoa que não tenha um pouco de entendimento da natureza humana, sabe a pessoa como age desse jeito. E isso a gente vai nem comentar muito, sabe? Porque é algo tão visível, entendeu? É algo tão desprezível que não vale a pena falar mais nada, porque todo mundo conhece. O problema nosso maior é quando tem a arrogância dissimulada. E essa arrogância dissimulada são 3 tipos que a gente pode ver. Uma delas é aquela pessoa que gosta e faz tudo para ficar junto das pessoas que têm poder, para que ele também receba mais poder. As pessoas que têm poder igual a ele ou abaixo dele, ele nem vê. E se vê, faz de conta que não vê. Não trata com consideração. Não tem muita tolerância. Porque o importante é ele estar junto de pessoas que podem dar mais poder para ele. Então, pessoas desse jeito, eles vão assumir coisas que falta habilidade e falta competência para aquela função que ele quer almejar, porque ele quer destaque. Então, quando você vê pessoas passando por situações em que elas mostram alguma coisa que não estão tendo capacidade para fazer, mas estão lá, não estão tendo conhecimento, mas estão lá, e se você der brecha, eles querem mais ainda, entende? E elas vão ficar se propondo isso. Eu quero, está entendendo? Não, eu dou conta, entendeu? A gente faz, mas não, cuidado com isso. Você está lidando com pessoa arrogante. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de atmosfera espiritual tem em volta de uma pessoa arrogante? Eu acho que todo mundo já sabe. Pode falar. Tem um incompetente com motivação. A gente pode falar que esse é o malicioso com motivação. Também. Ele é malicioso. Isso aí, ele é malicioso, ele é arrogante, ele usa disso, ele quer ter alguma coisa. Ele quer destaque. Ele é arrogante desse jeito. Então, o que eu quero que vocês entendam é que tipo de influência espiritual essa pessoa tem. E é interessante essas coisas, sabe? Porque depois que uma pessoa dessa se infiltra, a coisa fica muito difícil de ser saneada. Porque ela está imbuída daquele desejo de dizer que ela sempre tem poder, porque alguém mais dá poder para ela. E muitas vezes, entende? Isso aí, desde vai ser médium, com a mediunidade ostensiva ou não, somente dentro de uma casa espírita, meus protetores, ele, o protetor dele, Deus dá um jeito, a casa dá um jeito, a espiritualidade dá um jeito, entende? Porque é complicado isso, é muito complicado. Uma pessoa dessa, quando toma conta de um poder dentro da casa espírita, é muito difícil de você chegar e ter a capacidade de ir lá mostrar que ela está equivocada e vai ter que fazer coisa diferente. Outra coisa que também tem relacionamento com essa, e com a que o Carlos estava falando aí, é que as pessoas que agem desse jeito, elas também são pessoas que sofrem o efeito daquele negócio chamado Dunning-Kruger. São pessoas que conhecem muito pouco, mas se acham detentores de grande conhecimento. Às vezes lê um livro só, e sobre aquele livro que ele lê, tudo tem naquele livro, está entendendo? Ele fala tudo daquele livro. Ele tem pouca cabedal cultural, mas o pouco que tem, ele acha que tem muito. E para que ele faz isso? Para que ele tenha destaque. Então, pessoas desse jeito, eles sabem tudo, eles conhecem tudo, eles têm capacidade de fazer tudo, de resolver tudo. E quando eles não têm, aquele que dá poder para ele, vai ter. Entende? Então,
ele é uma pessoa arrogante porque quer poder daqueles que têm poder, para que ele fique mais empoderado, sem capacidade, ainda lança mão de pouco conhecimento, achando que muito sabe, e quando diz que aquilo que ele não sabe, aquele que dá poder para ele, vai resolver o problema para ele. E assim vai fazendo estragos. Mas o que é mais delicado dessa personalidade arrogante, ele é um tipo de arrogância direta, que não é tão empafioso, é que o terceiro coisa que leva à arrogância é a pessoa não querer mudar. E aí é que a coisa fica mais delicada. Porque mais você mostra que ela precisa fazer algo diferente, mais você torna evidente que aquele trabalho que ela está fazendo não está dando consistência, entende? Por mais que você diga que a pessoa precisa mudar, ela não vai querer mudar. Porque se ela disser que vai mudar, toda a arrogância dela vai de água abaixo. Então ela não quer mudar. Então esses três tipos de arrogância indireta estão envolvidos nisso aqui. Nessa falta de habilidade e competência para realizar determinada função ou tarefa, que você deixa que aconteça dentro da casa espírita. Por isso ele fala aqui, inépcia dos seus membros. Dos seus membros. E o que é que a gente tem que fazer com isso? Só tem um jeito, sabe? É você, além de ser sincero, você assumir responsabilidade daquilo que é certo fazer. É você, como diz na minha terra, ter peito para enfrentar as febres. Porque senão não vai dar certo. Você vai ter que chegar e dizer, chega, não, você não vai mais fazer isso. Chega, o nego vai se estribuchar, vai achar ruim, vai fazer de tudo dentro da casa espírita, vai criar seus grupos, vão criar outras influências em determinados departamentos, vão fazer de tudo para bagunçar e desestruturar a coisa. É por isso que está acontecendo isso nessa casa. Você dá poder para aquele que não tem capacidade de usar o poder. Você deixa pessoas que não têm conhecimento da função que vão exercer ser detentora de departamentos dentro de uma casa espírita. Você não trabalha para que todos mudem e procurem se melhorar dentro de uma casa espírita. Por isso que o André Luiz é tão taxativo. Se em 3 anos você fazendo uma autoavaliação não vê progresso em você como espírito imortal, é porque você está em obsessão. Porque a pessoa que está no caminho do bem, ele está progredindo, ele está evoluindo, ele está se melhorando. Ele está apurando sentimento, sensibilidade. Ele está humilhando o orgulho dele, sabe? Ele está vencendo a ignorância. Ele está estudando. Ele está estimulando os outros a estudar. Ele está levando luz, não dele, mas dos estudos mesmo, sabe? É assim que a gente tem que entender. Porque se você não fizer isso, você cai de roldão nas garras da espiritualidade inferior. E é como ele está falando aqui nessa frase, sabe? É só isso que eles querem. Só isso. Aí eu pergunto para vocês, traz isso para a nossa casa. Os departamentos que a gente tem pessoas competentes? Tem pessoas que, além de ser um pouco de competência, tem habilidade para desempenhar isso? Porque muitas vezes você tem título que te dá competência, mas te falta feeling.
para que você trabalhe aquilo, sabe? E a coisa não vai fluir. Esse feeling, a gente chama isso de inteligência emocional. Competência é capacidade cognitiva, ter cultura. Feeling é você trazer essa capacidade cognitiva para ser vivida em torno de você, junto com aquelas pessoas que estão contigo. A gente já falou para vocês que a inteligência intelectual ela é importante. E antigamente achava-se que ela era muito importante. Chegou-se ao ponto que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que se destacou e queria ter mais destaque, fez um rastreio na sua população em busca de crianças superdotadas. E conseguiu muitas crianças superdotadas, com QI de 140, 150. E o que é que ele fez? Deu de tudo para aquela criança. De tudo. Para que ele fosse um adulto superdotado e pudesse ajudar o país dele a evoluir e se destacar nos outros. Sabe quantos desses trouxeram alguma coisa para o país? Nenhum. Porque esses superdotados não tinham inteligência emocional para colocar em prática as coisas. Em contrapartida daqueles que tinham QI normal, teve um desenvolvimento muito maior do que aqueles que tinham QI elevado. Isso porque os que tinham QI elevado podiam ter competência, mas não tinham habilidade. Então foi quando surgiu a importância da inteligência emocional, que é o que é. E logo, logo, não sou eu que vou ser o grande prêmio Nobel, não, sabe? Mas vai acontecer alguém que vai descobrir a inteligência volitiva. Essa sim, essa é a mais importante de todas. Por enquanto a gente ainda está mergulhado na inteligência emocional. Inteligência volitiva é o que a gente está estudando aqui na segunda-feira. Eu não sei se estão dando valor ou se não estão dando valor. Se estão entendendo ou não estão entendendo. Mas que eu estou gostando, eu estou. Porque eu estou aprendendo horrores, está entendendo? Quanto mais estuda, mais a gente aprende. E quanto mais aprende que você mostra para os outros, aquilo fica cada vez fazendo parte de você. Então, eu espero que vocês despertem para isso. Porque é por aí o caminho, sabe? Então, o que é que a gente tem que fazer com isso? Melhorar a competência e a habilidade das pessoas que trabalham dentro de uma casa espírita. Não é lógico? Melhorar a competência, trazer cultura doutrinária para elas. Para que diante da cultura doutrinária elas comecem a trabalhar aquela cultura e ver se tem habilidade ou não para lidar com a coisa. Se tiver cultura, tiver habilidade, essa vai assumir as determinadas funções dos departamentos da casa espírita. Se não tiver, não tem. É o que eu sempre falei aqui, não falo para provocar, nem falo para humilhar, não, mas falo para chamar a atenção da responsabilidade. Porque se tiver um departamento com pessoas incompetentes e sem habilidade, é melhor você fechar. É melhor você fechar. Porque uma pessoa incompetente, ou sem habilidade, ou sem as duas coisas, jamais, vou repetir a palavra, jamais vai passar algo doutrinário com profundidade para alguém. Seja uma criança de 1 ano, 2 anos, ou um velho adulto, seja lá quem for. Não vai. Não vai. E não adianta a pessoa vir com puerilidade, dizendo que a espiritualidade vai suprir a deficiência. Não vai. O que é da terra é da terra, o que é de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque não tem mais ou menos. Não tem. Então você tem que trabalhar qualidades humanas que estejam
bem direcionadas nos princípios doutrinários, para que elas tenham competência e habilidade e possam ser um trabalhador para ajudar aos irmãos em dificuldades. Fora isso, você está sendo hipócrita, você está sendo desleal, você está sendo desonesto, e você está fazendo isso com consciência de causa e de efeito. Você acha que vai acontecer boa coisa quando você partir para o mundo espiritual? Te garanto que não. Não vai ter boa coisa. Então que a gente saiba que nós estamos aqui dentro de uma casa espírita para tentar sanar dores e patologias de espíritos encarnados. Se do ponto de vista médico, para você ter um diploma, você tem que fazer os cursos básicos que todo mundo faz, né? Entrar numa universidade, ficar 6 anos estudando medicina, sai com um diploma, olha para trás e diz: não sei quase nada. Preciso me especializar em alguma coisa. Aí vai lá, dá o sangue, estuda pra cacete, tá entendendo? Vai lá, faz aquela prova de residência, passa, vai estudar mais 4, 5 anos, aí você diz: agora alguma coisa eu sei. Isso para trabalhar na medicina. E numa casa espírita você vai cuidar de almas doentes. Você estudou o básico para depois fazer uma prova de vestibular e ter um título? Porque se você não estudou o básico, você não leu o Pentateuco, você não estudou as 5 obras de Kardec, você não estudou nem obras póstumas. Isso é o básico. O curso profissional que você vai fazer são as 12 revistas espíritas. Tem que estudar. São 6 anos ali para você estudar. Igual o médico estudou 6 anos. Aí depois que você lê a obra básica, lê obras póstumas, você lê as revistas espíritas, você diz: agora eu entendo alguma coisa da doutrina. Posso fazer alguma coisa por mim e pelos outros. Cuidado. Talvez você tenha que fazer um curso de residência. Se você for um médico ostensivo, vai precisar de um curso de residência. Se você for um médico intuitivo, vai precisar de um curso de residência. Se você vai ser um explanador da doutrina espírita, você vai precisar de um curso de residência. Você está entendendo que a coisa não é lá tão fácil? A pessoa que segue esses princípios, é princípio básico de educação. É o básico. Ainda vão dar com os burros nada. Tem gente que se forma em medicina e não vale a pena o diploma que tem. Tem gente que vai estudar as obras básicas, vai estudar a revista espírita e não vai dar em nada aquilo. Tem gente que faz residência e ainda vai fazer uma coisa muito mal feita, faz só para ter ganho secundário. A mesma coisa é o trabalhador espírita. Porque, diga-se de passagem, o maior inimigo que a gente tem que vencer somos a nós mesmos. Não são os obsessores, não são as influências negativas, somos nós mesmos. É assim que a coisa funciona. Então essa capacidade que você deve trabalhar em você, de ter competência e ter também a habilidade, é algo continuado. O médico não para de estudar, vai morrer estudando. O trabalhador espírita também não para de estudar, vai morrer estudando, se capacitando. Porque se ele fugir da lei do trabalho, ele feriu uma lei de Deus muito importante. E quando eu estou fugindo da lei do trabalho, trabalho não é capacidade de ser útil, de fazer coisas que têm benefício, vai ter valor moral para a gente. Se você não está fazendo isso,
quem vai estar do teu lado? Quem vai estar? Então, se a construção dessa casa foi feita de uma maneira equivocada, e agora somos nós que estamos aqui sendo a bola da vez, então, vamos rolar essa bola direito, independente do que as opiniões humanas vão estar falando. Porque o nosso maior comprometimento é entre nós e Deus e a lei dele. Nós viemos de lá para cá, encarnamos aqui, sabendo que ia trabalhar dentro dessa doutrina, para trabalhar virtudes. E não ficar na preguiça, na apatia, no faz de conta que eu sou. Porque isso só vai trazer comprometimento para a gente. Eu falo isso quanto a nós, porque vai ser o nosso exemplo, que vai servir de exemplo para os frequentadores, para que eles, diante desse exemplo, eles levem para a sua casa, levando a doutrina para os seus filhos, sua esposa, seu esposo, com esse rigor, com essa seriedade. Porque senão, você vai orientar as pessoas para ficar no mais ou menos. E a gente já estudou aqui que mais ou menos é ser medíocre. A gente não tem que fazer nada mais ou menos. Tem um poema do Chico a respeito do mais ou menos com Emmanuel. Digita lá mais ou menos Emmanuel e Chico que aparece esse poema. É muito bonito isso e muito profundo. Pedindo para que a gente não faça isso. Até no Apocalipse, a gente já falou isso para vocês, está lá no capítulo 3, em que Deus diz para nós: por não seres quentes nem frio, eu vos vomitarei de mim. Vai expulsar no reino de Deus aquele que é mais ou menos. Então ensina a maneira correta. Chama para a responsabilidade da maneira correta. Porque você fazendo isso, você vai estar atraindo para você, para a casa espírita, para todos os participantes daqui, os espíritos protetores de cada um deles. E é isso que a espiritualidade boa e amiga espera de cada um de nós, que somos detentores de algum cargo dentro dessa casa espírita. Porque não adianta a gente ficar vendo esses relatos de livros, como a gente viu aqui, dessa casa espírita desestruturada, achando que na nossa não está acontecendo isso. Não, já aconteceu, acontece e está acontecendo. E entenda que você vai ter que lidar com forças degradantes desse jeito. Kardec, a respeito da obsessão, da má influência, na Viagem Espírita de 1862, ele fala que a obsessão dentro de um grupamento espírita é como se tivesse uma fruta podre no meio das outras. Se você não retirar, todas as outras serão contaminadas. Quem é você para querer afrontar e dizer: eu vou levar equilíbrio para pessoas desequilibradas, obsidiadas, que estão participando de uma reunião espírita? Você acha que isso não é arrogância? Você acha que isso não é uma pessoa agir com efeito Dunning-Kruger? Você acha que ele não está querendo ter poder demais, não? E como é que fica a coisa? Como é que fica? É que nem você vai conseguir fazer isso, e muito pior, você vai ser perturbado por isso, porque aquelas frutas podres vão te contaminar com a podridão delas. Quem fala isso não sou eu, é Kardec. Ele diz mais grave ainda. Essa situação é que nem você soltar um lobo no meio das criações. Esse lobo vai devorar todos. Você quer se expor? Paciência. Se você acha que é tão bom assim, se você acha que é tão caridoso assim, vai enfrentar o mal. Mas eu não aconselho isso a ninguém. A ninguém.
Eu sempre falei para vocês, quando o Walter bater a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Você vai abrir a porta do bem. Porque é o trabalho seu fazer aquilo para você. O outro não. O outro vai fazer o que quer. A única coisa que eu tenho controle é sobre a minha conduta. Sobre a conduta do outro, depender exclusivamente do outro. Então a gente pode ajudar aqueles que estão demonstrando boa vontade para ser ajudado. Entendendo por boa vontade a mais pura intenção na direção do bem. Coisa que não existe com uma pessoa que é mal intencionada, com uma pessoa que tem essa qualidade que ele falou aqui de index. Ele está vendo só a intenção dele. Ele vê só o benefício dele. Boa vontade não existe nele. É como diz, pode ter boa intenção, mas a boa intenção é a intenção da pessoa sem direção. E não adianta você querer dar direção para ela, porque ele não está interessado na direção. Ele está interessado na intenção dele. E se você insistir muito, ele vai fazer de tudo para te perturbar. Porque ele quer, é ele. A arrogância é dele. O destaque é dele. Quem vai estar certo é ele. E é assim que a coisa acontece. Se você não faz esse saneamento aqui, vai acontecer divisionismo sempre dentro da casa espírita. Então, até onde eu quero chegar? Até onde eu quero chegar é que a gente tem, como diz Kardec, valorizar aquelas 3, 4 pessoas que estão bem intencionadas, com boa vontade. Está na revista espírita que Rangel e Cássio publicaram lá, Organização do Espiritismo. Vai ler. Mas além de ler, leia umas 4, 5 vezes para estudar. Ele diz que o agrupamento espírita deve ser feito por 3, 4, ele fala até umas 4 que tenham essa boa vontade, para que trabalhe coeso, junto, tendo a doutrina como objetivo. O resto são populações flutuantes, são pessoas circunstanciais, que devem ser deixadas a segundo plano, e só deve ser aderido a esse grupo de 4 novos participantes que tenham a mesma boa vontade, a mesma energia de ir atrás dos princípios doutrinários para ajudar as pessoas que estão passando dificuldade. Kardec diz que a gente tem que ser seletivo, como Jesus foi seletivo. Tinha 70 que seguiram. Ele escolheu 12. Nas tarefas mais delicadas chamavam 3. Era Pedro, Tiago e João. Na principal de todas, ele ficou sozinho. Foi seletivo. A gente está sendo seletivo? Ou a gente está, fulano, não, você faz aqui, faz isso, não, você faz, não, vai fazendo que dá certo. Gente, isso dá harmonia. Dá harmonia. Porque as pessoas que agem desse jeito estão muito mal inspiradas. Não estão fazendo coisas corretas. E tem mais. Assumiram coisas que não deveriam ter assumido. Então que a gente procure sanear as coisas dentro dessa casa. E entenda
que não vai ser você que tem boa intenção que vai estar sendo protegido por causa disso. Porque não vai estar certo. A lei de Deus é igual para todos. O esforço tem que ser o mesmo de todos nós. E é isso que Deus vai ver em cada um de nós. Porque é como está no nosso Evangelho, e que ele realça muito bem isso, que a gente já estudou muitas vezes aqui. Faz de ti, que o céu te ajudará. Se você não fizer a sua parte, o céu não vai te ajudar, mas o inferno vai estar do teu lado. Porque só tem dois caminhos. Não existe terceiro, que é mais ou menos. Há de amar a um e detestar ao outro. Você tem que ser honesto para aquele que você está amando. E não tem dizer que vai dar um jeitinho de amar os dois. Porque isso não existe. Então, se você age desse jeito, melhorando sua habilidade, melhorando sua competência, você vai ter condição de realizar as tarefas e as funções. Se faltar isso, o que é que acontece? A inépcia dos seus membros ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. E olha o que é que ele diz aqui. Se você quer ter valores elevados, e valores, entenda que é uma questão pessoal, nossa, valor é aquilo que já é patrimônio meu no caminho edificante no bem. São nossos valores. Tem o valor do grupo, tem o valor da casa espírita. E é o que ele diz o seguinte, que eu tenho que trabalhar continuamente na preservação desses valores. É um desafio que a gente vai ter sempre. Não interessa o mais puro, o mais elevado trabalho que você esteja fazendo, sempre vai ter adversários para querer te provocar. Porque isso faz parte da nossa aprendizagem, isso faz parte do trabalho de caridade. Se você já sabe alguma coisa, é detentor de alguma coisa, você tem que passar isso para ajudar os outros que não têm. E aqueles que não têm e que trabalham às vezes sendo iludidos para que não consigam, que são os desesperados, são os revoltados, precisam da nossa ajuda. Jesus, quando definiu o sentimento de fraternidade, ele foi universal. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele excluiu o revoltado, ele excluiu o desesperado, ele excluiu os nossos amigos obsessores. Não excluiu ninguém. Eu tenho que estar sempre amando. E quanto maior é meu cabedal de evolução, maior a minha capacidade de ajudar aqueles que são mais comprometidos. É isso que ele está dizendo aqui. A casa espírita vai sofrer influências externas para desestruturar? Ela vai. E vai mesmo. Se você acha que não está tendo, dançou, porque já está tendo mesmo. É assim que a gente tem que entender. E a própria espiritualidade benfeitora da casa, se é benfeitora mesmo, vai trazer os ensinamentos nesse sentido. Vai trazer irmãos que vêm com essa intenção de querer comprometer a casa. Isso tudo fica aceso dentro da minha consciência, analisando detalhe por detalhe dessas comunicações que chegam até nós, sabe? E às vezes me inquieta quando eu vejo que está faltando alguma coisa. E fico muito inquieto mesmo. E aí eu redobro minha capacidade de estudo. E aí é que eu vou ler e vou analisar as coisas direito. E muitas vezes, no silêncio da noite, quando vou dormir, fico pedindo a Deus ajuda, porque aquilo está me trazendo alguma inquietação. E eu sei que todo trabalhador que se esforça, que é sincero, a resposta vem. Porque se não vier, está faltando alguma coisa em mim.
Então eu tenho que vasculhar toda a minha vida e ver onde é que eu estou falhando. Isso chama-se de autoconhecimento. Isso chama-se aquilo que Jesus falou, vigiar. E depois ele disse orar. Então eu estou dentro dos ensinamentos de Jesus quando eu faço isso. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então compreenda e analise bem o que é a doutrina. Como ela deve ser trabalhada, executada, seja lá qual departamento você esteja frequentando. Veja até onde você pode colaborar e colabore da melhor maneira possível que está ao seu alcance. Dê seu sangue. Mas não queira assumir coisa que você não tem competência, nem queira assumir coisa que o seu tempo diz que não vai dar conta daquilo que você quer fazer. Vá até onde você vê que está. A partir daí, acabou. Fecha a porta, porque não tem mais espaço para entrar. E procure estar sempre estudando, analisando e refletindo. Porque Deus e o nosso anjo da guarda vão estar sempre nos mostrando o caminho correto da vida. O que nos falta, a grande maioria das vezes, é empenho da nossa parte. É esforço. Então, sempre vai haver isso. Você vai estar sempre lutando para preservar os valores elevados. E sempre vai vir desafios para que você coloque isso em prática. Porque isso vai fazer parte da tua evolução. Isso também é caridade. São experiências que Deus está dando para que você cresça e para que você ajude os outros. Entenda, você no meio dessa globalização de evolução, que Deus espera contar contigo naquilo que te compete, que está ao teu alcance. Não queira demais, mas também não queira de menos. Seja humilde e se assuma, fazendo o que está ao seu alcance, sabendo que o humilde vai estar sempre procurando superar suas dificuldades e vai estar sempre fazendo tudo aquilo que está ao alcance dele. Muita paz a todos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por uma ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles, fazer que eles brilhem diante dos olhos no raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem eles imputar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.